Vamos lá, eu sou Gabriel Amaral, esse daqui é mais um giro de notícias e vamos embora, tá? Começando na noite desta sexta-feira. Vamos lá, vou passar aqui, são 4 notícias basicamente. A primeira delas é sobre o time do Fluminense, para este domingo contra o Flamengo. Segundo a matéria do GE. Globo, o Fluminense, que não deve ter novos desfalques para esse jogo, deve ter ali uma definição mesmo do time neste sábado. O time treinou nessa sexta-feira, não treinou na quinta porque voltou de Belo Horizonte só na hora do almoço. E aí, nessa sexta-feira deve ter ali uma definição. Aliás, nessa sexta-feira treinou, mas aquele treino mais que não define o time necessariamente, para o sábado é que o Diniz deve fazer essa definição. O GE soltou uma escalação, mas eu sempre costumo falar isso lá mais no Canal 20 e tal, mas aí é bom falar aqui no Raiz Tricolor também pra galera que me acompanha. O GE ele tem por obrigação, já até comentei na época que eu trabalhava lá, tem por obrigação, entre aspas, soltar a escalação dos times na sexta-feira por conta do Cartola. Então nem sempre é uma apuração. Na maioria das vezes é só uma nota ali atualizando o cenário para o torcedor do Goiás, que vai querer jogar o Cartola e escalar o jogador do Fluminense, ter a noção do qual é o provável time. Então ele colocou aqui uma provável escalação com Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Marlon na zaga e Marcelo. Eu, por exemplo, acho que o Marlon não volta a ser titular. Martinelli, Lima, Ganso, Marquinhos, Keno e Germancano. Eu também não acho que o Keno volte a ser titular. A matéria não está assinada, né? Como eu falei, ela é mais genérica, mas assim, então neste momento eles até colocaram ali a possibilidade do Douglas Costa ganhar a posição do Keno e do John Kennedy ganhar a posição do Cano. Acho que o John Kennedy ganhar a posição do Cano mais difícil, acho que o John Kennedy ganhar a posição do Keno é um pouco mais fácil. Agora o Marlon, de fato, eu acho que a possibilidade dele jogar é pequena. Mas vamos ver, amanhã deve ter notícia sobre isso. Vamos lá, vamos falar aqui também nesse vídeo sobre o André e a sua possível venda para o Fulham. Porque, segundo o jornal A Bola, de Portugal, o volante Florentino, que hoje é do Benfica, é um volante jovem de 24 anos, né? Que atualmente joga pelo Benfica, foi revelado pelo clube português e teve passagens ali no Mônaco e no Retafe da Espanha. Ele é angolano e português, né? Ele nasceu na Angola e tem a dupla nacionalidade com a portuguesa. É alvo do Fulham, da Inglaterra, para substituir o João Palhinha, que foi negociado com o Bayern de Munique. E aí, assim, se você já está sabendo, né, acompanha as notícias do Fluminense, você sabe que essa negociação do João Palhinha com o Bayern de Munique, né, do Fulham para o Bayern de Munique, era algo que sempre aparecia nas notícias de André vai para o Fulham, vai para a Inglaterra, porque dependia de o Fulham vender o João Palhinha para depois contratar o André. Só que agora já se especula que o Florentino também seja alvo do Fulham. Ou seja, provavelmente sempre tem que ficar de olho, porque às vezes é só um representante que ofereceu o jogador e etc. Mas a aposta principal, acredito eu hoje, de nós, torcedores do Fluminense, é de uma negociação do André com o Fulham. É o time que já está de olho há um bom tempo, é o time que se interessa bastante no André e já, enfim, já fez proposta, foi recusado, etc. Era o time que a gente tinha mais segurança. E, novamente, eu não quero que o André seja vendido, eu quero receber o dinheiro da venda do André. Se ele tiver que ser vendido para eu receber o dinheiro, é o preço a se pagar. Só que diz o jornal A Bola que o treinador, o Marco Silva, que é português, inclusive, tem ali o Florentino como um jogador muito bem referenciado e pode ser que o Fulham avance, então, para o jogador do Benfica e não o do Fluminense. Vamos ver, né? O André, por enquanto, ainda não tem proposta oficial. Vamos lá, vamos pro próximo assunto. Bem, o outro assunto deste vídeo fala sobre, aliás, são mais 2 assuntos, né? Fala sobre o Grêmio e a possibilidade do jogo do dia 13 de agosto, oitavas de final da Libertadores, jogo de ida, ser na Arena em Porto Alegre. Qual que é a situação atual, só para você entender? O aeroporto de Caxias do Sul já teve a liberação da ANAC para receber voos internacionais, não sei como é que são os trâmites de efetivação, né, de execução disso, mas já recebeu essa autorização, ou seja, a princípio, impedimentos do regulamento não se teria diretamente para o Grêmio não jogar na Arena em Porto Alegre, que está fechada desde o início do mês de maio.
por conta das chuvas e dos alagamentos que aconteceram em Porto Alegre. A arena, como vocês viram, já mostrei fotos aqui algumas vezes, ficou devastada, né? O gramado completamente ruim, mas é aquele negócio, o gramado você recupera, troca de grama, etc. Mas e o resto? Alagou o estádio, parte elétrica, parte estrutural. Será que o tempo que ficou embaixo d'água comprometeu alguma coisa a estrutura do estádio? Cadeiras, bancos, mobiliário, tudo isso precisa ser renovado. A arena não pertence diretamente ao Grêmio, é uma situação complicada que eu não vou gastar tempo aqui explicando. Mas tem a diretoria do Grêmio e tem a diretoria da arena, e elas estão em conflito. A informação da Gaúcha Zero Hora, né, que é um dos principais veículos lá de Porto Alegre, diz em conta de que tem uma confusão lá acerca do seguro, o seguro foi acionado e o Grêmio entrou com uma ação na primeira vara civil de Porto Alegre para poder participar da administração deste dinheiro que vai pingar do seguro. E aí, enfim, tá uma confusão, porque aí, segundo a Gaúcha Zero Hora, a ação determina que os recursos do seguro sejam depositados numa conta judicial. E aí, obviamente, que quando você judicializa as coisas também, e tem um que o Grêmio quer participar da administração, a Arena não quer, você faz com que as coisas andem mais devagar. O interesse do Grêmio é justamente as coisas andarem mais rápido, porque ele quer jogar esse jogo do dia 13 lá. E essa situação, essa judicialização, essa confusão entre Grêmio e Arena pode fazer com que as obras de revitalização, dá para chamar assim, da Arena do Grêmio não fiquem prontas a tempo da Conmebol dar o ok para o jogo ser lá. A outra opção, que o Grêmio já utilizou e que tem a capacidade necessária para poder jogar a Libertadores nessa fase é o Estádio Couto Pereira em Curitiba, que seria melhor para nós, tricolores, porque além de ser mais próximo, você teria facilidade de mobilização de torcedores para lá, porque para a Arena do Grêmio, por exemplo, a gente aqui do Jornada que vai fazer a cobertura do jogo, a nossa estrutura tá partindo para Florianópolis, de Florianópolis indo de carro até Porto Alegre, 6 horas de carro, você teria que ir para Pelotas ou para Caxias do Sul, que o voo acaba estando muito caro também, enfim. Se você quer ir no jogo, troca uma ideia lá com a Magic Milhas, tá? Fica aí a recomendação. Bota aí no Instagram Magic Milhas que você vai conseguir ter ali pelo menos uma troca de ideia com eles para poder pensar. Se for em Curitiba, recomendo demais você ir nesse jogo, porque não é um dos jogos caríssimos, né? Então a situação é essa, tá? A gente tá esperando o jogo contra o Grêmio no dia 30 de junho pelo Brasileirão, na semana que vem, ainda tá ali sem confirmação da CBF, e o que se fala por lá é que esse jogo vai pro estádio Centenário em Caxias do Sul, estádio do Caxias, né, com uma capacidade menor, não pode receber a Libertadores, mas poderia receber o jogo do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que vai ser. E por último, cara, a multa do Fernando Diniz. Divulgou o jornalista Vene Casagrande que a multa do Fernando Diniz gira em torno de 14 milhões de reais. Deixa eu botar aí a matéria na tela e diz aqui, ó, a multa rescisória de Fernando Diniz, hoje, após a renovação do contrato, gira em torno de 14 milhões de reais. Eu acho que eu falei 14 milhões de dólares, né? Perdão, é muito número na cabeça. 14 milhões de reais. O cálculo é em cima do salário CLT do treinador do Fluminense até o fim do vínculo. Existe ali um cálculo percentual, todo mundo que lida principalmente com direito e contabilidade, né, sabe ali do cálculo que você faz até o final do contrato e como é essa multa. Eu nem vou debater muito sobre isso agora, tá? Eu realmente estou sem cabeça para poder ficar debatendo muito isso aqui agora. Mas se de fato o Fernando Diniz for demitido, ele pode abrir mão da multa? Pode, beleza. Mas ele tem todo o direito de receber essa multa. Assim como ele tem todo o direito também de não querer se demitir, não acho que seja isso, tá? Mas para não ter que pagar essa multa ao Fluminense. Também ele tem todo o direito disso também. Errado é de quem botou uma multa altíssima nesse caso. Enfim. O que você acha sobre isso daí, tá? Deixa a opinião aqui embaixo nos comentários. Tamo junto, até a próxima. Valeu.